Já ouviu falar em Jaraguá do Sul? É uma cidade da região norte e nordeste de Santa Catarina, próxima a Blumenau e Joinville, fundada em 1876 e emancipada em 1934 com quase 200 mil habitantes e um dos melhores cantos desse nosso país definitivamente. Jaraguá é cheia de vistas incríveis, cartões postais muito tops e gente com sobrenome muito estranho. E se você ficou curioso até aqui, então hoje é teu dia de sorte, porque eu vou te dar todos os motivos para acreditar que essa é a melhor cidade do Brasil. Oi pessoas, eu Zinga aqui. Provavelmente você já ouviu falar em Jaraguá do Sul algum dia na sua vida. Se não ouviu, agora tá ouvindo e certamente não vai se arrepender de assistir esse vídeo até o final. Então já sabe o ritual, mete o dedão no joinha, se inscreva no canal e bora lá! Bem, Jaraguá do Sul, para começar, tem um dos maiores parques fabris de toda Santa Catarina e é a quinta maior economia do estado todo. É lá que fica a sede de uma das queridinhas dos investidores brasileiros, a WEG, que para o trânsito da cidade toda na entrada e na saída dos funcionários. Dizem que lá em Jaraguá todo mundo já trabalhou na WEG. Quem não trabalhou, provavelmente já mandou currículo. Outras empresas super importantes da cidade são a CSM, a Marisol, a Bretski, a Duas Rodas, a Chocolate e a Malve, que provavelmente você deve ter alguma roupa deles em casa. E uma das coisas mais incríveis sobre Jaraguá é o super alto índice de desenvolvimento humano, 0,803, e esse é um dos principais motivos que atraem novos moradores para a 34ª cidade com a melhor qualidade de vida do Brasil. Jaraguá também tem o segundo melhor índice de governança municipal dos municípios acima de 100 mil habitantes em Santa Catarina, tem um índice de violência super baixo, que já garantiu o 7º lugar dentre as cidades mais seguras do Brasil. E se você acha que eu tô puxando saco demais de Jaraguá, eu tô puxando mesmo. A cidade ainda é destaque desde a educação infantil até a superior, com notas acima da média do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Também é destaque na geração de empregos, está em busca do título de Smart City, que, para você que não sabe, são cidades que utilizam tecnologia para melhorar a qualidade de vida dos habitantes e incentivar o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente. Em 2020 esteve entre as 100 cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil. Em 2021 atingiu 90% dos moradores com acesso à coleta de lixo e tratamento de esgoto, o que no Brasil como um todo só se espera chegar em 2033. É uma cidade bem miscigenada de diferentes povos que colonizaram, mas com grande destaque para os descendentes de alemães, além de italianos, húngaros e poloneses. E toda essa mistura se traduz na cultura, na gastronomia, na arquitetura e, é claro, nas festas como a Schützenfest, a maior festa de atiradores dos clubes de caça e tiro do Brasil. Isso é algo que todo mundo deveria conhecer algum dia, inclusive eu. Jaraguá também fica a 1 hora do litoral, é uma cidade pacata e é terra de Alida Victoria Grubarud, uma moça que viveu por 113 anos e entrou para a GRG, uma lista que ranqueia as pessoas mais velhas do mundo. Existem outras ainda mais velhas, como essa moça aqui que completou 131 anos e vive no Acre, só que ela não tá na lista, então aparentemente não conta. E se você se pergunta, ou não, como Jaraguá do Sul se transformou nesse paraíso moderno, a história é rápida. Lá em 1876 chegou um engenheiro e coronel do exército brasileiro, Emílio Carlos Jourdan. Ele trouxe junto com ele 60 trabalhadores que criaram um engenho de cana-de-açúcar chamado Jaraguá, dentre outros negócios como uma olaria, uma serraria e várias outras coisas. Aí, como naquela época a galera migrava para onde tinha trabalho, começaram a chegar os húngaros, os alemães, os italianos. Os poloneses só vieram depois da Segunda Guerra Mundial. Então a cidade se emancipou de Joinville em 1934 como apenas Jaraguá. Aí tiveram que trocar o nome para Jaraguá do Sul porque tinha outra Jaraguá lá em Goiás. Mas as coisas iam muito pacatas para essas bandas, até que veio a década de 1970, a industrialização pegou valendo e começou a rolar uma migração bem forte de brasileiros para a região de Jaraguá. No Paraná e no Rio Grande do Sul, naquela época, instalaram até algumas placas escrito "Venha para Jaraguá do Sul". E a galera foi mesmo, era um convite para o paraíso do trabalho. Dizem que hoje há mais paranaenses em Jaraguá do Sul do que no próprio Paraná. Há controvérsia. E essa ideia foi tão boa que Jaraguá se tornou um lugar de respeito entre diferentes culturas e é assim até hoje. E se você é curioso, Jaraguá vem do Tupi-Guarani e significa Vale do Senhor, porque a cidade fica bem num vale cortada por 2 rios que em qualquer chuva deixa a galera
Super alerta. Onde é que tu mora? Tu sabe ali onde alagou perto da VEG? Sei, bem ali. Mas ali nunca alagava? Pois é, usou o verbo alagar no tempo certo, porque agora alaga. Bem, mas agora vamos aos atrativos de Jaraguá do Sul para você se convencer de vez que essa é a melhor cidade do Brasil. E se tu curtiu a minha camiseta, clica no link da descrição e me ajuda a bombar a minha loja de camisetas personalizadas com as regiões do Brasil, a Two Shirts, esse é o nome dela. Começando pelo Parque Malve, essa é a principal área verde da cidade que existe desde 1978 e que teve inspiração nas viagens de Wolfgang Weg pela Europa e pelos parques que ele viu por lá. São mais de 35 mil árvores, incluindo inúmeras nativas da Mata Atlântica e outras de diversos cantos do mundo, além de lagos, um labirinto, espaço para lazer, restaurante e também o complexo Museu Wolfgang Weg, com espaço cultural Berta Weg, uma casa estilo enxamel de 1938 e uma casa colonial de 1945. A Via Verde é outro parque interessante nas margens do rio Itapocu. A Via Verde é outro parque interessante nas margens do rio Itapocu com Itapocu. Isso aqui Itapocu. A Via Verde é outro parque interessante nas margens do rio Itapocu com 1,5 quilômetros de extensão. É um ótimo lugar para esportes, curtir a vida e outras cositas. Ainda a Praça dos Imigrantes com uma casa em estilo enxaimel, onde fica o centro de informações turísticas da cidade e também a Casa do Colonizador, um museu com antigos utensílios agrícolas. Também o Parque da Inovação com 210 mil metros quadrados, a Praça Ângelo Piazzera, onde se encontra o Marco Zero de Jaraguá do Sul, o Centro Cultural Scarpor, onde passam diversos espetáculos nacionais e internacionais, a Arena Jaraguá, que na verdade é um complexo multiuso que até já recebeu lutas do UFC e competições da Liga Mundial de Vôlei Masculino. O pessoal de Jaraguá tem um amor meio platônico com o vôlei, não dá pra entender. Também o Museu da VEG de Ciência e Tecnologia com um acervo da fábrica de motores elétricos, que é o que a VEG faz, e que você pode conhecer os processos de geração de energia e entender a complexidade de simples operações diárias como acender uma lâmpada, por exemplo. Ainda a Estação Ferroviária Primeira de 1909, que hoje abriga a Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa, mas que funcionou até 1943 como uma própria estação ferroviária e depósito de cargas. Depois disso, as operações dela passaram para a Estação Ferroviária Segunda, construída em 1943 em estilo futurista e que transportou passageiros até 1990. Também o Museu Histórico Emílio da Silva, inaugurado em 1944 com a intenção de abrigar a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e o Fórum, e que é perfeitamente simétrico. Uma curiosidade, o acervo do museu é distribuído em salas com temáticas diferentes que retratam as tradições dos colonizadores de Jaraguá do Sul. Muito top. O Museu da Paz da Força Expedicionária Brasileira, o Pico Malve, um dos novos atrativos da cidade, com uma baita vista, principalmente se você for para assistir o nascer do sol. A Queseta Alpina, construída lá no topo do Morro da Boa Vista, e de onde se tem uma das melhores vistas da cidade, além de ser o cartão postal de Jaraguá do Sul. O Morro das Antenas, outro cartão postal da cidade, com 953 metros de altitude, de onde muita galera vai praticar o voo livre. Ainda a Igreja Matriz São Sebastião, o Conjunto Rural Rio da Luz, um patrimônio cultural brasileiro com várias casas em estilo enxaimel tombadas pelo IFAM. E aqui eu acho importante dizer que Jaraguá do Sul é uma cidade muito procurada pelo turismo de aventura. Muitas pessoas procuram a cidade ali para o ciclismo, para canoagem, voo livre. Algumas dicas para quem gosta disso é procurar os bairros Nereu Ramos, Santa Luzia, que lá estão as principais rotas. E para finalizar esse vídeo, eu quero propor um desafio a vocês. Façam um stories lá no Instagram tentando pronunciar o nome desse bairro de Jaraguá do Sul. Não vou nem me atrever. Me marquem lá, tá bom? E se você achou difícil, então vá para a cidade e queime os neurônios tentando pronunciar os sobrenomes dessa gente ali, porque não tem como. Bom, gente, era isso. Espero que o título do vídeo tenha sido respondido. De qualquer forma, eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu hoje. Se gostou do vídeo, passe ele adiante. Se não gostou, eu não sei nem por que assistiu até aqui. E se já conhece Jaraguá do Sul, utilize a hashtag minha foto no Euzinga quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. Um beijo nas tetas de vocês com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.